coisas que eu mais ouço, ouvia muito no início, mas até hoje, é de como, assim, você cria conteúdo por e-mail. O e-mail é muito antigo, é muito antiquado. Aquela máxima do o e-mail está morto. Eu acho muito engraçado quando a gente ouve falar nisso. Que o e-mail está morto, agora todo mundo só usa Slack. O e-mail está morto, a geração Z não quer mais saber de e-mail. E o e-mail está morto. Ninguém mais abre, todo mundo só recebe spam. E a gente tem grandes canais, grandes figuras do marketing, a gente tem muita gente que defende esse ponto com unhas e dentes, mas se a gente está aqui nesse evento que se chama Email Marketing Summit e tem milhares de pessoas, eu estou botando fé que eu estou aqui hoje com um grupo de pessoas que, junto comigo, discorda dessa afirmação. O e-mail não está morto, o e-mail está vivíssimo. O que acontece é que ele está diferente. Então, aqui eu trouxe algumas manchetes, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Assim, o e-mail, eu acho que ele está mudando de cara e está mudando de papel. Eu acho que a caixa de entrada, ela nunca vai deixar de ser relevante para a gente. Eu acho que é um dos poucos espaços da internet em que a gente ainda tem o controle. Então, sabe aquela sensação de invasão quando você recebe um spam? Não é a mesma sensação quando você está na timeline e passa uma propaganda. Por quê? Né? Por que o seu e-mail é um lugar mais protegido, mais privado, e a rede social é um lugar mais aberto? Qual que é a dinâmica aí? Qual que é o valor que tem? Então, sim, o e-mail segue relevante, ele só está um pouco diferente. Então, a gente está olhando para ele como plataforma de mídia, como lugar para compartilhar conteúdo, e até, de certa forma, como uma rede social, no sentido de que eu compartilho conteúdo e eu interajo com as pessoas também. E por que eu tô falando, afirmando assim, né, colocando isso no título da palestra, abrindo a minha palestra com essa frase, por que eu tô tão confiante de que é a vez da newsletter? Eu comecei a escrever uma newsletter há 2 anos, então eu entrei realmente nesse universo de plataformas, o mercado mesmo como um todo, e de lá para cá, muita coisa tem acontecido. E se a gente para olhar essas coisas numa timeline, como eu fiz aqui para vocês, a gente vai vendo que as coisas vão se encaixando umas com as outras. Então, alguns fatos, tá? Alguns acontecimentos nos últimos tempos. Em 2019, a plataforma Substack recebeu um investimento de 15 milhões de dólares. Ou seja, já estavam vendo valor ali numa plataforma que permite que as pessoas escrevam suas próprias newsletters e até monetizem as assinaturas de um jeito muito mais fácil. Aí, em 2020, o LinkedIn lançou uma plataforma de newsletter dentro da rede social. Acho que vocês já devem ter visto isso, né? Fulano publicou uma newsletter. Você recebe uma notificaçãozinha no LinkedIn. Que nada mais é do que a lógica da newsletter, que é um reporte periódico de informações dentro do LinkedIn. E uma das maiores newsletters do mundo, a Morning Brew, foi avaliada em 75 milhões de dólares. Ou seja, você tem uma newsletter já sendo avaliada como uma empresa de mídia, como uma ferramenta de informação. E aí, em 2021, e assim, com plena ciência de que a gente está ainda na primeira metade de 2021, a Forbes lançou uma plataforma de newsletter, então tem acontecido um movimento de muitos jornalistas publicarem as suas próprias newsletters no paralelo dos veículos para os quais eles trabalham. A Forbes já sacou isso e disse, não, se você vai escrever uma newsletter, escreve aqui comigo e vamos trazer essa audiência de volta para a Forbes. O Twitter comprou o Review. Review é também uma plataforma de edição e publicação de newsletters. Ou seja, as grandes redes sociais também estão olhando para esse formato. O HubSpot, aquela empresa de marketing que eu imagino que muita gente aqui conheça, comprou a newsletter The Hustle, então outra newsletter com milhões de assinantes, adquirida por uma empresa como plataforma de mídia. E aí, como ele não pode ficar de fora de nada, o Facebook anunciou também que vai criar sua própria plataforma de newsletters. Então, a gente está falando de um movimento de menos de 2 anos para cá, em que todas as grandes redes sociais, as grandes plataformas e as grandes empresas de mídia estão olhando com cuidado para esse formato. Aqui tem coisa. Então, para começar assim, ai meu Deus, para começar a nossa conversa, a primeira coisa que eu me perguntei e que eu imagino que vocês estejam se perguntando, então quero ajudar a responder é: por quê? Por que que essa ferramenta está ganhando tanta atenção? O que é que tem aí que faz com que as pessoas assinem, consumam e se interessem por esse formato,
a ponto de tantas plataformas estarem surgindo para facilitar a publicação delas. Essas plataformas estão sendo compradas por plataformas maiores e o conteúdo como um todo está se voltando para esse universo. Então vamos falar de comportamento e de consumo de conteúdo para ver se a gente consegue achar a resposta. O que a gente tem como cenário? Quando a gente está falando de internet, de conteúdo e de circulação de informação como um todo, a gente está vivendo um momento de muita opção. Então é isso, se você tem um assunto pelo qual você se interessa e você quer começar tipo básico assim, começar fazendo uma busca no Google. Fiz esse teste com alguns dos assuntos que me interessam. Olha a quantidade de resultado que você encontra. Tipo, são muitos dígitos de páginas, de publicações, de artigos, de possibilidades diferentes. Então assim, se eu quero me manter informado sobre branding, ou sobre marketing digital, ou sobre tecnologia, olha onde a informação que eu preciso pode estar enterrada, num universo de possibilidades. A gente tem também um excesso de interrupções. Então, a lógica do anúncio, que às vezes funciona muito bem para a plataforma, às vezes funciona bem para o anunciante, mas acaba sendo muito perversa para quem está ali consumindo conteúdo. Então, aquele anúncio que entra no meio de um vídeo quando você está assistindo alguma coisa, no meio da sua timeline quando você está ali circulando entre os seus contatos e o conteúdo que você gosta, é um conteúdo que necessariamente invade, né? Que ele chega sem permissão e acaba cansando. Outro ponto, uma certa falta de autenticidade que a gente vem presenciando quando o assunto é conteúdo nas grandes plataformas. Eu trouxe esses exemplos, mas é muito... Eu imagino assim que se eu falar, vocês vão conseguir lembrar de um ou outro perfil, aquela coisa assim, mesmo jeitinho de, né, os posts feitos do mesmo jeitinho, mesmas paletas de cores, mesmas editorias, mesmo jeito de pensar, de postar, porque a gente acabou entrando num loop de alguns perfis tendo muita relevância, e quanto mais relevância, eles começaram a ensinar outros perfis a terem a mesma relevância, para ensinar outros perfis a terem relevância, num loop infinito, em que às vezes você está numa rede social como o Instagram, por exemplo, e parece que está todo mundo afim de se ensinar. Todo mundo do mesmo jeito. E isso vai gerando aquele sentimento de cansaço mesmo, enquanto você só quer, às vezes, um conteúdo ou uma informação que você precisa. E temos também a falta de controle. Então, o tal do algoritmo é quem dita as regras em boa parte das plataformas. Então, fica aquela coisa, você, quando publica, não tem a menor ideia, assim, você não tem como saber em quantas pessoas aquele post vai chegar, e você, quando está consumindo conteúdo, não faz a menor ideia de por que aquele conteúdo está ali naquele momento. Às vezes tem gente que você segue, que você gosta de seguir, que você quase nunca vê. E aquela pessoa que não tem a menor relevância para você tá ali o tempo inteiro. A gente não tem controle nenhum sobre o conteúdo que está chegando até a gente, por mais que a gente decida quem a gente quer seguir e quem a gente não quer. E tem até uma certa sensação de perseguição, assim, na internet de forma geral. Eu gosto muito desse tweet que viralizou um tempo atrás, mas acho que é muito isso, assim, quando eu quero pesquisar o preço de uma coisa, eu só falo em voz alta e eu espero aparecer a propaganda no Instagram. A gente está se sentindo meio vigiado, a gente está se sentindo meio perseguido. Então, você é uma pessoa que você só quer se manter informado, você quer aprender, você quer trocar, você quer consumir conteúdo de pessoas que você admira. E aí você se depara com o caos. Com essa coisa de muita informação, muito anúncio, muita interrupção, uma imprevisibilidade enorme e essa sensação de estar sendo vigiado mesmo, né? De até que ponto as coisas que estão ali para mim estão porque eu optei por elas ou estão porque alguém quer que eu as veja. Então a gente tem esse cenário na internet como um todo, e especialmente nas redes sociais, que o próprio Mark Zuckerberg se referiu como uma praça pública. Então pensem como você está andando numa grande avenida. Eu acho que a Times Square representa muito bem. Você está ali com um monte de informação, um monte de gente, um monte de coisa passando por você o tempo inteiro. Você vai encontrar valor ali imenso. As marcas querem estar ali, sem dúvida. Mas existe uma dinâmica diferente que é possível. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar agora, que é a relação entre a praça pública e a sala de estar, a sala da sua casa, que é um ambiente controlado por você, só entra quem você quer, e o assunto corre de uma maneira muito diferente. Então, ele não tem interrupção, ele não tem anúncio, ele não tem algoritmo. Tá ali quem você convida para estar ali.